Espírito de Deus, purificar meu ser, purificar meu ser. Quebra toda minha mentira, toda minha covardia, Senhor, não dá mais. Ergue teus braços, se coloca na presença do Senhor. Nós queremos pedir, vem Espírito de Deus, e purificar meu ser. Espírito de igreja, purificar. Purificar meu ser. Purificar meu ser. Quebra toda a minha mentira. Quebra toda minha mentira, toda minha covardia. Senhor, não dá mais. Aviva os corações, vai. Avivar os corações e levanta uma nova geração. Vem despertar esta nação com tremendo avivamento. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Tem instantes e deixa o Senhor queimar o teu coração hoje. Deixa o Senhor purificar o teu coração de todo pecado. Deixa o Senhor purificar o teu coração de toda maldade. João Batista anunciou: virá alguém mais forte do que eu. Muito bem, boa noite a todos, né? Que bom estarmos aqui reunidos nesta partilha para mostrarmos um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia, neste ministério extraordinário da Sagrada Comunhão. É bom nós termos este momento, um momento em que nessa situação atual, esta pandemia, estamos mais em casa, né? Embora no momento está abrindo mais um espaço nas paróquias, gradualmente, e nos trabalhos, na vida cotidiana. É um momento, momento novo, uma situação nova que nós estamos atravessando, mas com certeza, com a graça de Deus e a Virgem Maria, tudo será normalizado, voltará à normalidade, brevemente estaremos uma vida normal, como vínhamos antes mantendo. Então, hoje vamos mostrar, nessa partilha, um pouco da experiência, cujo tema é formação, atuação e testemunhos. No momento, vou apresentar a formação. O que é o Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão? O Ministério Extraordinário é por tempo determinado, por 2 anos, renovado por mais 2 anos, são 4, só que acaba se renovando, às vezes, de 2 em 2 anos, esse ministério, e vai se ficando. Desde que as pessoas, o ministro esteja em condições físicas, espiritualmente, ainda em condições, isso vai acontecendo. A cada período, que é um mandato de 2 anos, vai se ficando. Você vê ministro com 10, 15 e por aí vai. Então, depende da pessoa, se não está em condições de pedir a sua renúncia, ou se houve algo
que desabonasse a conduta do ministro, o padre, por sua vez, também pode, com certeza, claro, ele tem autoridade para também não renovar mais aquele período mandatário. Então, o que é? O ordinário é o padre, o bispo e o diácono permanentes, que são pessoas consagradas, ordenadas. Nós somos pessoas leigas, extraordinárias, que estamos em momento de mandato, por um período. Então, para ilustrar um pouco, a primeira turma de ministro da Eucaristia foi na cidade da Luz, Diocese da Luz, em Minas Gerais, isso em 1966. Ou seja, 54 anos faz que aconteceu isso. A primeira turma da Diocese da Luz, o padre, o Dom Belchior da Silva, vê a necessidade do padre ter uma ajuda, de auxiliá-lo naquele momento oportuno e levar a comunhão aos enfermos, verificou isso. Então, analisou essa situação e criou-se a primeira turma em 1966. Isso é uma curiosidade que pouca gente sabe. Eu nem sabia, eu pesquisando uma coisa, vi isso. O padre Aldo, numa ocasião do encontro, ele falou até isso também. Pois bem, então o candidato, ele é a ministro, ele é escolhido pelo pároco, sendo por pessoas idôneas e participativa na comunidade, com grau de espiritualidade e dedicação à igreja. Com idade mínima de 25 anos, já pode ingressar, que seja o estado civil, solteiro ou casado, não importa. Mas a idade mínima é 25 anos. Pois bem, escolhido o candidato pelo pároco, esse candidato vai participar de uma formação, cuja formação, por um período de 4 meses, vai adquirir, nesta ocasião, conhecimentos, teoria e praticidade, né? Tem a parte prática, que hoje, uns 2, 3 anos, que foi inserido essa parte prática, de conhecer os vasos sagrados, os panos litúrgicos, que é as alfaias, aqui nós já conhecemos o corporal, que antes não tinha. Houve muita reclamação na época da necessidade de conhecer, porque é importante, porque a prática em si vai se adquirir posteriormente nas respectivas paróquias. Então, passa por um período de 4 meses dessa formação. No final, a investidura na catedral pelo senhor cardeal arcebispo. Então, neste dia, há um encontrão também dos veteranos, dos antigos ministros da Eucaristia. Isso é um encontrão com o pastor maior, que é o arcebispo. Então, um momento de alegria, de satisfação, em que todos se encontram ali. O último encontro foi uma média de 5.500 a 6.500, no total entre novos e antigos. Um momento muito agradável, em que se encontram os párocos, os amigos e os familiares. Então, tira-se foto, é um momento muito, muito bonito. Você vê aquele branco na catedral de ministro da Eucaristia. Eles são enviados. Ali são enviados pelo arcebispo
E é um momento, uma cerimônia muito bonita. Então, combina com essa festa, né? Posteriormente, naquela paróquia, acontece a apresentação pelos respectivos párocos, e é outro momento também muito bonito. Então, essa é a formação inicial que o ministro tem quando é convocado, quando é escolhido para ser ministro da Extraordinária Sagrada Comunhão Eucarística. São momentos em que nós sentimos muito orgulhosos, né? Não é um status, mas é uma graça de Deus. Somos representantes, né, ali, somos instrumentos de Deus, né? Levar a Eucaristia, distribuir a Eucaristia por ocasião da missa. Quando esses ministros são investidos, são distribuídos para as suas paróquias, né? Irá auxiliar o seu pároco no altar. Tem um momento antes e um momento depois. Aquele momento que prepara a credência, que é a mesinha, que chama mesa, que é onde é depositado os vasos sagrados e os panos sagrados, né? Chama-se de alfaias. E um momento depois, em que participa na mesa do altar, ali no presbitério, junto com o padre. Auxiliando naquele momento ali, dando uma ajuda e, posteriormente, ali distribuindo a Eucaristia para os fiéis. Uma coisa que é importante, são 4 situações que eu diria. Primeira, auxiliar o padre no altar. A segunda, levar a Eucaristia aos enfermos. O ministro tem uma colocação muito bonita que eu acho. Somos os pés de Jesus e a extensão do braço do padre que vai ao encontro do enfermo. Os pés de Jesus que vão levando o Jesus Eucarístico para os locais, para as clínicas, para as casas, ao domicílio, né, ao enfermo. E o braço, porque o padre, nós estamos representando ali a igreja, que é o padre, representando a igreja. Somos representantes da igreja ali naquele momento. E a terceira, expor o Santíssimo. O ministro hoje expõe o Santíssimo, já tem inclusive já pode usar o ostensório, porém não pode dar a bênção. Nem andar com o ostensório, com o Senhor ali no meio dos fiéis. Só o padre ou o diácono que pode fazer. Agora, um quarto item, quarta situação. Na ausência do padre, do diácono, poderá também fazer a celebração da palavra. Isso se vê muito no interior, face à carência de padres. O clero precisa aumentar cada vez mais o número de sacerdotes. Lá no interior, principalmente, a ausência, na cidade maior acontece, tu imagina lá para o interior. O ministro lá, o padre vai uma vez no mês. Eu estive na cidade do interior, lá em Pernambuco, e verifiquei que a ministra da Eucaristia fazendo, que já deixa tudo já consagrado as hóstias, né? Então, ela faz a celebração da palavra, conduz aquele momento que o padre ia para fazer, mas como há carência de padre, então o ministro da Eucaristia tem essa liberdade de fazer a celebração da palavra. A celebração da palavra obedece todo aquele rito inicial da missa, do ato penitencial,
as leituras, aquele mesmo procedimento do rito inicial. As pessoas escolhem os leitores como se fosse na missa normal, né? Porém, quando chega na parte da oração eucarística, ou seja, ali na transubstanciação, não faz. Como o diácono também não faz, né? Para aí. Vai dar a Eucaristia. É do Padre Nosso, vai dar a Eucaristia. Então, isso não acontece com a gente aqui na cidade grande, porque, graças a Deus, nós temos paróquia aqui próxima e temos também a nossa paróquia, que tem 2 padres excelentes, graças a Deus, Nossa Senhora, e 2 diáconos também. Então, na ausência do padre, o diácono assume. O ministro dessa parte aí não aparece. Para ajudar o diácono. E sim, o diácono estando presente na celebração da palavra, o ministro está ali ajudando, né? Como a gente sempre costuma ajudar na adoração, Santíssimo, celebração da palavra. Já aconteceu a celebração da palavra aqui com o diácono Hernani. Então, é raro a gente fazer a celebração da palavra. Mas eu já assisti aqui próximo, na Senhora da Graça, um ministro fazendo a celebração da palavra, porque tem um problema de padre lá, na ocasião. E o ministro fez muito bem, por sinal, né? Até ter conversando com o padre Aldo, esse momento, assim. Então, o ministro é muito importante na igreja também, né? Muito importante. Então, é isso que eu queria falar sobre essa parte inicial, de formação e atuação. Então, agora a Dani poderia dar seu testemunho no tocante a esse período novo que nós estamos atravessando, essa pandemia, em que ela passou um período aí de 3 de julho, me parece, foi de 3 de julho, não foi, Dani? 3 de julho a 27 de julho, não foi? Acho que foi 27 de julho que você passou. Você estava como ministro. Foi de Foram junho, cerca né? de Até 105 junho. dias. De junho ou julho? Junho, né? Junho, Isso? junho. Junho ou julho que você passou. Foi. O início foi 23 de março ao término 3 de julho, ó, cerca de 105 dias. E a partir de 4 e 5 de julho já começou essa nova situação, né? Essa nova transição, que é a Luzia, o Marcelo, o Oliveira, que hoje faz 54 dias, 55 dias, hoje. Então, a Dani vai dar o seu testemunho nesse período que ela passou, inicial, essa nova mudança, esse novo comportamento dessa pandemia, que mexeu muito com as pessoas, né? E esse período, a Dani, o ministro fez, era comentarista, leitor, né? Fazia no domingo, primeira leitura, segunda leitura, salmo, segunda leitura, prece. E, no final, eu observava em algum momento, talvez não fosse todos os momentos, ainda era atriz. Corri para a apresentação, lá na entrada da principal. Era atriz, olha só. Faz tudo isso, mas é só o Espírito Santo mesmo de Deus, só Deus mesmo. Fazer tudo isso ao mesmo tempo, sem uma pessoa ter... Não precisa ser experiência. É bom, acho que a conexão do seu Romualdo está travando um pouquinho. Seu Romualdo, eu não sei se o senhor nos escuta, mas aí quando restabelecer a conexão, o senhor pode ficar à vontade para me interromper. Bom, como ele já passou a palavra, eu vou dar continuidade. Primeiramente, uma boa noite a todos.
E obrigada, seu Romualdo, Padre Aldo, Padre Biratã, por esse convite de poder, né, passar. Na verdade, é justamente um testemunho, né? Tudo isso a gente faz com muito amor a Deus, né? Eu acho que antecipando aí a Luzia e o Marcelo, que só vão também, acho que, confirmar isso que eu acabei de falar. A gente consegue se desdobrar enfim, e virar 1 em 1000, tudo com a graça de Deus, né? Se não fosse por Ele, para Ele e com Ele, nenhuma obra seria realizada, né? Então, lá em março, no dia 20 de março, quando teve até a missa de São José, aí falando um pouquinho, né, uma particularidade que eu vivi, eu saí do trabalho, antes de ir para a missa, saí do trabalho com a orientação de que a partir do dia seguinte a gente iniciaria o trabalho em casa, né? E também, assim, foram muitas as dúvidas, né, que começaram a surgir, porque era uma nova rotina, né, para todo mundo. Mas, a princípio, a rotina na igreja não estava sendo diretamente afetada. É lógico que já tinha uma orientação, né, de redução, as pessoas estavam com receio. A missa de São José, no dia 20, ela já foi bem reduzido, né, o número de fiéis que realmente se colocarão à disposição até para ir lá na igreja. Então, no dia 19. E aí entramos no final de semana, a gente tinha já uma escala, falando dos ministros, né, a gente já tinha uma escala de poupar as pessoas do grupo de risco. Então, os que não estavam nesse grupo de risco assumiram as atividades, mas as coisas foram acontecendo de uma forma muito rápida, né? E ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Então, por uma medida de cuidado e de precaução, na semana seguinte, como a orientação foi para que as igrejas fossem fechadas, o Padre Aldo e o Padre Biratã, uma medida de extremo cuidado, né, eles acharam por bem restringir o número de pessoas que estariam servindo, né? E aí, tanto na música, quanto nos coroinhas, como na Pascom, como também nos ministros. E aí, acho que ele usou um pouco um benefício, né? Ele foi fazendo pares, né? E assim, vamos por casa. Na casa da Dani tem a Dani, tem o Léo, vamos botar eles de ministro e de músico, porque aí é um contato só que eu tenho. O Ronaldo e a Carminha também super ajudaram nesse primeiro momento. Ele também, Ronaldo e Carminha é uma casa, porque a gente tinha realmente a preocupação de preservar os nossos sacerdotes, porque a gente não sabia o que ia acontecer, mas a gente sabia que sem sacerdote tudo ficaria muito mais difícil, né? E, principalmente, como o senhor Romualdo falou, sem sacerdote não tem a consagração, então a gente não ficaria sem a nossa missa, né? Então, foram medidas de realmente extremo cuidado, e aí iniciamos esse período, coincidência ou providência divina. Nesse mesmo dia, eu e também o Léo, a gente estava começando o nosso período de férias. Então, a gente já tinha programado, né, antes de iniciar a pandemia, a gente já tinha programado férias no trabalho. Então, nesse momento, a gente falou, olha, cancela todos os planos e as nossas férias vão ser servindo a igreja. E a gente pensou que fossem 20 dias que nós iríamos realmente servir e, posteriormente, isso iria acalmar, né? Então, entramos e iniciamos um período, assim, totalmente diferente do que a gente já tinha vivido em família, né? Tanto pessoalmente como também em família. Quando a gente se casou, a gente, assim, conversando e rezando, a gente
colocou, né, eu e minha família serviremos ao Senhor. Mas a gente não sabia o quanto a gente ia servir, né, principalmente nessa pandemia. E foi realmente um desafio, porque depois as férias acabaram, nós retornamos nossas atividades de trabalho, né, também em casa. Toda a rotina de casa, a gente teve que se adaptar também para se preservar, para poder preservar quem a gente estava convivendo lá na igreja, né? Tanto os padres, diáconos e também as outras pessoas que estavam servindo. Então, foi realmente uma adaptação completa da rotina. Mas a grande mensagem, né, que realmente eu já iniciei, foi uma grande bênção que a gente recebeu na nossa vida. E foi uma alegria extremamente grande poder ajudar nessa obra de evangelização. Eu tenho certeza que a igreja chegou em lugares que antes ela não conseguia chegar, né? Porque as pessoas abriram as suas casas para acolher a palavra de Deus. Elas ligaram as suas TVs, conectaram seus telefones para ouvir a palavra de Deus. E o desafio foi muito grande, porque a Santo Antônio é uma comunidade de muita fibra, de muita entrega, de muita doação, uma comunidade realmente muito, muito unida. Então, estar lá era um peso muito grande, porque eu tenho certeza que outras pessoas desempenhariam até o trabalho, o serviço, assim, 10 vezes melhor do que eu, né? Eu realmente só estava ali de uma forma de poder ajudar mesmo, né? E minimamente representar toda essa comunidade, né? E falando especificamente dos MESCs, representar toda essa equipe, né? Esse grupo. Em setembro agora eu faço 1 ano de investidura, né? Como o seu Romualdo falou, eu fiz o meu curso de preparação ano passado, em setembro, eu e o Marcelo, que também está aqui na live, a gente foi investido. E lá em setembro, se alguém me falasse que em menos de 1 ano eu teria que ficar servindo sozinha, ainda mais na Semana Santa, que é uma semana enorme, que é uma semana que todos os ministros estão lá, não tem escala, é todo mundo preparando tudo, porque são muitas alfaias, são muitas, a credência é cheia, porque tem muita coisa para arrumar, e assim, graças a Deus, todo mundo ajudou, né? E uma coisa é certa, eu nunca me senti sozinha. Até começar a lavar a alfaia, eu comecei, e tem todo um procedimento, e eu lembro que assim que a Andréia me passou, falando, Dani, olha, eu acho melhor você começar a lavar, porque também fica um pouco de exposição, as pessoas irem buscar as alfaias e depois levar, e ela gravou um áudio explicando todo o passo a passo. Então, assim, a tia Judite também ligava, perguntava se precisava de ajuda. Então, assim, uma coisa certa, eu nunca me senti sozinha como MESC. Eu sempre levei todos os MESCs no meu coração e sempre contei com muita ajuda, seu Romualdo, e quem não ajudava diretamente, né, às vezes a Luzia salvava uma escala que entrou uma reunião do meu trabalho e que eu não conseguia, enfim, a Fernanda também ajudou nesse período, assim, eu sabia que eu tinha a ajuda deles em oração, então foi um período realmente muito, muito desafiador e que eu contei muito, muito, muito com a intercessão de Nossa Senhora. Tenho certeza que todas as encenações que o Padre Aldo tirava assim do nada, e vamos fazer, e montava o cenário, enfim, foi realmente a mão de Nossa Senhora me ajudando nesse momento, e assim, foram muitos momentos marcantes, mas para mim, um momento que eu vou levar pro resto da vida foi a procissão de Corpus Christi, que é um dia muito marcante, é um dia muito importante para nós, especialmente nós ministros da Eucaristia, né, que é o dia do Corpo de Cristo. E quando eu me investi lá em setembro, eu pensei nesse dia, porque era um dia que a gente ia se reencontrar na catedral
e todos os ministros juntos. Então, quando eu vi que não iria ter esse momento, eu fiquei assim, gente, acho que a ficha ia caindo aos poucos, né? E nesse dia realmente caiu. Só que Deus transformou numa procissão muito grande, em que a gente levou Jesus para a rua com todos os cuidados, e foi o momento que a gente pôde rever a comunidade. E foi realmente um momento, assim, a gente estava de máscara, eu praticamente chorei a procissão toda, porque eu ia vendo as pessoas e ia me emocionando, enfim. E realmente você via a força de Jesus Eucarístico nas pessoas, né? Esse poder realmente grande de evangelização, de cura, de amor a Deus e também a nossa igreja. Então, era basicamente esse testemunho que eu queria passar para vocês. Volta a palavra para o senhor Romualdo. Senhor Romualdo, acho que o senhor tem que desmutar o microfone. Foi, agora foi. Tudo é um desafio. Tudo. Ih, ficou no mudo de novo. Acho que o senhor tem que desmutar. Foi, agora foi. Tá ouvindo? Não, a gente não está te ouvindo, senhor Romualdo. Quando pensamos que as coisas vão bem, as coisas estão ótimas. Quando nos sentimos fracos, é que nos tornamos fortes. Porque Deus está presente na nossa vida. Ele nos capacita, nos dá força, nos transforma sempre, para que possamos caminhar junto com Ele. E Ele segura nossas mãos. Passa para o outro. Ele faz com que isso aconteça, para que tudo dê certo. E tudo deu certo. Foi um desafio? Foi. Você ficou preocupada? Ficou. Não havia dúvida de ficar, né? Primeira vez, passar por todo esse momento, essa mudança, não foi fácil, foi tudo desafio. Então, agora volta para mim. Terminou? Volta para Marcela. Agora sou eu, né? Volta para o meu testemunho. Como eu comecei como ministro da Eucaristia? Quando eu ingressei, no primeiro momento, o padre me convidou, o padre César, na época. Eu disse, padre, não estou preparado para tal missão. Isso não, você vai se preparar depois no curso, os ensinamentos. Não, padre, não é mesmo assim, eu acho que não estou preparado. Alô? Então, isso, para mim, foi um grande desafio. Eu não aceitei no primeiro momento, mas no segundo, o padre perguntou, você posso falar com você? Isso pode contar agora, padre César. Então, eu dei o sim. Mas a preocupação, na época, era que eu viajava muito também, trabalho, e me preocupava, nos momentos necessários, não estivesse. Eu levo muito a sério, nós levamos, né, a sério os compromissos assumidos. Então, aceitei. Na época tinha 4 ministros. Eu encontrei 4. A falecida Marlene, ministra da Eucaristia, na época, ela adoeceu, foi quem me ensinou, como você disse, que eu ensinei um pouco a minha experiência para vocês,
Ela passou a experiência. Seu modo, vou com você comigo na clínica. Ela levava já 10 anos, ou por aí, mais ou menos. Eu vou você conhecer qual é o trabalho no local. E 3 semanas, na quarta, ele disse, Romualdo, você vai assumir. Eu disse, mas Marlene, estou começando agora. Eu disse, não se preocupe. Deus capacita cada um de nós. Você está habilitado pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. E na quarta semana eu assumi. Ela adoeceu. E foi se agravando a situação de saúde dela, e ela veio a falecer, dona Marlene. Ela foi a minha professora da época. E tinha a Leni. A Leni, pelo tempo já também, que entrou com a Marlene, ela pediu para sair, achou que era momento já, espontaneamente ela pediu. E Maria de Lourdes, houve aquele acidente na cidade, ela veio a falecer. Servia mais na capela, Maria de Lourdes. E a Cecília, por mudança de endereço. Ela saiu, está agora na Zona Sul até. Então foi assim, eram 4 ministros. Hoje nós somos 17, considerando a capela também, né? E estamos nesse trabalho que Deus nos confiou, esse chamado que demos o sim. E fazemos com muito carinho, com muito amor, porque levar Jesus é muita responsabilidade. Jesus eucarístico, ao enfermo, principalmente ao enfermo. Levar a palavra um pouco, uma breve palavra, uma reflexão da palavra de Deus, aquele povo que é muito esquecido nas clínicas, então, às vezes acontece, né? Infelizmente, não são todas, que quando se chega lá, elas se sentem satisfeitas. Até de tanto, você às vezes vai, eu, no caso de tanto em uma clínica, já estava me chamando, quando eu chegava lá, o padre chegou, digo, já falei para você, eu não sou padre, eu sou ministro da Eucaristia. Era a satisfação daquela pessoa, daquela gente, dos enfermos, daquelas pessoas que se sentiam abandonadas, com a palavra de Deus, com a Eucaristia, era fortalecida. A gente percebia essa reação. Nos olhos era Cristo sofrendo, Cristo sofrendo. A gente via satisfação quando comungava. Uma mudança radical naquelas pessoas que ali se encontravam. E a gente ficava, eu disse, vim aqui para servir, não ser servido. E via-se o resultado muito bonito naquelas pessoas. Eu nunca fui cantor. Está a Daniela aí, que eu havia assistido na clínica aqui em cima, Cia Mourão, que até fechou, depois de 35 anos. E me veio a inspiração dela por Deus de cantar. Eu nunca cantei. Mas ali foi a improvisação, foi a inspiração do Espírito Santo que estava ali acontecendo naquele momento. E as pessoas gostam disso, né? Porque não ficar só meramente distribuir a Eucaristia, mas fazer esse trabalho também da palavra, animar aquele ambiente que está assim, meio sombrio, e você vê depois elas rindo, você chega, percebe, quando você sabe a diferença daquelas pessoas, que necessitam do amor de Deus, necessitam de comungar, estar em sintonia com esse Deus querido, esse Deus amado, Deus misericordioso. E é um trabalho muito bonito, muito de responsabilidade também. Porque o ministro, é como eu falei, ele é os pés de Jesus, ele está levando Jesus.
e a extensão, como eu falei, do padre, do braço do padre, quando vai levar os enfermos. Isso é muito bonito, muito lindo, muito gratificante. E uma responsabilidade muito dobrada, a responsabilidade em cada servir, tá ali servindo. Quando vai pelas ruas, com muito cuidado. E você sai com Cristo, o Senhor Cristo, para levar nas clínicas ou na residência. Ao caminhar, você tem o maior cuidado dele com isso, né? Muito carinho. É um carinho muito profundo, muito grande que você tem. Portanto, gente, é responsabilidade muita para todos. E eu continuo pensando dessa forma e acredito que todos pensam desta maneira, para que sejamos esse elo de comunicação entre aqueles que não podem ir à paróquia, que não podem ir à igreja, e que nós somos instrumentos de Deus para levar essa palavra de Deus, levar o Senhor, levar o Jesus Eucarístico. Acho que a conexão do seu Romualdo está um pouquinho travando. Aí ele reconectou e está no mute. Tem que tirar, tem que abrir o microfone, seu Romualdo, que fechou de novo. Luzia? Então eu acho melhor. Enquanto o seu Romualdo... Está ouvindo bem? Sim, sim. Boa noite a todos. Foi uma data bem propícia, né? Essa live dos mestres, né? Aniversário do nosso coordenador. E com relação também ao evangelho de domingo, fundamento da nossa igreja. E o dia do leigo, né? A semana do leigo. Como o Romualdo falou, que foi em Minas, né? Foi um padre que escreveu uma carta. Eu estou cansado, eu atendi muito confissões, e o bispo Dom Becuat estava no Concílio Vaticano II. Aí ele falou assim, por favor, pergunta aí ao Papa, aos cardeais e bispos, se não pode colocar os leigos. Então, realmente é uma curiosidade, porque os ministros da Eucaristia iniciou aqui no Brasil, com a aprovação da igreja. Como eu já falei, eu fui indicado para uma missa diária. Acho que o intuito com a Eucaristia diária, de preferência com a Eucaristia. E depois que eu fui experimentando as maravilhas que é a Eucaristia. É cura, é restauração, e tudo aprovado, né? A gente vê frases assim, tipo, doutores da igreja, cada um coloca uma coisa sobre a importância da Eucaristia. Os papas, quantas coisas colocam. É o fundamento da nossa fé. Eu me sinto honrada. Eu não esperava ser convidada. Vou ficar com a live final da última semana. Deus não escolhe os capacitados, capacita o escolhido. Então, quando eu chego à igreja, Nossa Senhora vem comigo. A senhora que serviu tanto, teu filho me ajuda a servir conforme a vontade de Deus. E eu chego, Senhor, tua graça me basta, teu amor me sustenta. E a gente tem que acompanhar a liturgia, vamos fazer o melhor possível, porque as coisas de Deus a gente tem que fazer bem feito. A Dani ficou tanto tempo, e tem que fazer bem feito. Eu sou muito tímido, até falo isso para os tímidos, né? Eu tinha problema de falar o R. Uma vez eu fui ler a leitura, a última palavra era morada, eu só conseguia falar molada. Eu falei, vamos chamar de cebolinha.
mas graças a Deus saiu morada na hora, né? E eu falei, palavras do Senhor, né? É isso, a gente vai pedindo ajuda a Deus, Deus vai nos mostrando todo o amor. Eu não tenho assim palavras para dizer quanta emoção, quantas curas eu recebi de Jesus Eucarístico. A oração eucarística em si, ela é muito completa. Ali, a igreja não é egoísta. A gente ora pelo mundo todo, pela igreja, para as pessoas que estão ali e que não estão. Aí você vai descobrindo detalhes da igreja que você se apaixona mais ainda. Eu não sabia. Tem o prefácio, as orações da época da igreja vacante, foi a eleição do Papa. Então, escritos muito antigos e aprovados. Uma vez um colega chegou e falou assim, não vou mais à igreja, lá não muda, é tudo a mesma coisa. Glória a Deus que não muda, porque está repetindo, está atualizando o que Jesus fez e nos passou. Nós pertencemos, nós conhecemos o caminho. E para nós fixarmos, continuar nesse caminho, a gente tem que estar ligado à igreja e aos sacramentos. E cada vez experimentando mais, e a gente vai experimentando as maravilhas de Deus, o amor de Deus, ele se fez no pão, para estar perto de cada um de nós. A gente pensar bem, aquele que morreu por nós, quer estar perto de nós, quer morar no nosso coração. E às vezes as pessoas questionam, existe mesmo quantos milagres eucarísticos? A gente vai pesquisar, são muitos. Até uma frase do venerável Carlos Acutis, é um jovem, agora está em processo de canonização, aonde ele sabia que falava que tinha milagre eucarístico, ele é da Espanha, ele queria ir para conhecer. Aí a mãe dele falou para ele, meu filho, eu quero te dar uma viagem para você ir para a Terra Santa. Ele, eu para a Terra Santa? Terra de Jesus? Jesus está em todos os sacrários. Então, eu achei muito interessante, o jovem youtuber, né? Muito bonito essas coisas. A Chiara, né? Tem uma... João Paulo II, ele fala que a Eucaristia é o tesouro, falava, é o tesouro da igreja. E a Chiara também, uma jovem italiana, olha a frase dela que me marcou e eu acho que realmente preencheu minha vida. Enquanto existir a Eucaristia, eu nunca estarei só. Enquanto existir um sacrário, não terei solidão. E o sacrário está aí, Jesus está lá aguardando para a gente ir lá adorá-lo. E o momento que a gente está perto, é frase de uma outra doutora da igreja, não é tempo perdido. É o melhor momento quando a gente está presente, adorando ao Senhor. E Ele nos aguardando. Santa Teresinha, ela colocou a seguinte frase, não é para ficar numa âmbula de ouro que Jesus desce cada dia do céu, mas para encontrar um outro céu, o da nossa alma, onde Ele encontra as suas delícias. Deus desejar também a nossa alma. Ele não precisa de nós precisamos dele. E a igreja só nos dá presente. Quando eu cheguei, eu vou fazer 3 anos, 3. Entrei com uma turma muito boa, acho que foi a maior turma da Santo Antônio. E quando eu cheguei, fui muito acolhida. O coordenador, aniversariante de hoje, né? Com a Hélida, o coordenador, a gente não sabe, às vezes, as coisas que faz. Ele leva... Quando a mãezinha dele faleceu, eu fui substituí-lo. Aí ele leva a Eucaristia na Getúlio, a Eucaristia na Caxambi, eu fui fazer. Aí você não sabe da maior, teve uma que pediu, Luzia, canta, porque o Romualdo canta. Eu tive que cantar também, sabe? Então, esse serviço, aí, com ele na clínica, aí você vai, Judite e Sérgio, eles saíam da missa das 7 horas na capela, eles voltavam para chegar em casa para preparar o almoço, 12h30. Eles iam para as casas entregar. Então, são coisas que as pessoas não sabem, que, como ele falou, o principal trabalho nosso é levar as pessoas que não podem estar na igreja. A gente é esse suporte, é o braço, né? Aí você vai, Rutinha, Fernanda, Elaine faz um trabalho lindo no hospital. Fernanda também, eu descobri que ela estava há anos também levando as mesmas pessoas. Aí eu entrei para dividir um pouquinho com ela. Rutinha e André, aquele carinho maravilhoso que os alfaias. E eu nem sei como a Dani também deu conta, né? Depois que eu vi, quando a gente começa a fazer, que a gente vê o trabalho que é. Ela tem aquele zelo todo, né? Na nossa turma,
dos antigos também, a Francisca me ajudou muito, procura ensinar, porque a gente faz nossa preparação, mas a gente não sabe tudo. E de vez em quando, quando a gente erra, uma vez eu ouvi uma frase do Padre El lá na Eucaristia: Luzia, tu foi reprovada como coroinha. Porque realmente a gente não presta atenção, a gente erra, aí a gente leva. Mas, graças a Deus, nossos padres são de dar suporte, não são bravos, aí a gente fica tranquilo mesmo. O Márcio Queiroz ajuda. Na nossa turma, eu conheci pessoas maravilhosas, né? Miriam e Márcio, casal esplêndido, né? O Dimas, né? O nosso futuro diácono da igreja, graças a Deus, né? Então, se eu esqueci de alguém, aí de repente vem essa turma nova, 2 jovens, aí o Marcelo que eu não conhecia, aí Dani fazendo todo esse trabalho, novinha, o Felipe tem uma intimidade maravilhosa assim, com Jesus Eucarístico, ele é muito sensível, ele não está conosco agora, graças a uma causa muito justa, aguardando a filhinha dele lá com a querida Tainá, mas cada um tem algo especial para nos passar. E isso é presente de Deus para nossas vidas. Aí daí eu invento, acho que até por isso que eu estou aqui, teriam pessoas que estão já atuando, mais capacitadas, mas acho que eu estou aqui porque quando ocorreu a pandemia, né, a gente estava em Aparecida, na peregrinação do terço, então a gente pegou a última missa lá, no outro dia tudo fechado, nós tivemos a graça de estar no Santuário Pai das Misericórdias, na Canção Nova, então foi a última. Aí Eucaristia diária, como é que eu vou sentir falta? Mas consegui. Na minha casa virava uma igreja, eu acendia as velas, procissão de entrada em pé, ajoelhava, tudo direitinho, comunhão espiritual. Foi suprindo. Aí quando a Dani falava, preciso de você, ai que alegria, estou indo. Eu ia muito satisfeita. E aí depois, quando foi liberado para levar nas casas, tinham poucas pessoas que pediram. Aí eu fui lembrando das pessoas do Terço das Mulheres, do apostolado, eu falei, eu vou na casa rua tal, fala com fulano. Aí eu contei, com a ajuda da Maria do Céu e da Judite também, quem aí que está querendo receber a Eucaristia. Aí eu fui em várias casas, mas só que não dava tempo de informar. Aí depois eu vi que não dava mais, que as pessoas estavam sedentas, a emoção era muito grande, quantas pessoas que a gente chegava, quando a gente entregava Jesus, eles choravam. Eu falava, eu estava com muita sede de receber Jesus. Eu imaginei as minhas irmãzinhas também. Aí eu pedi socorro, aí a gente fez uma reunião, quem estava liberado, né? Fizemos uma reunião e, graças a Deus, Dani, Márcio, Marcelo e Fernanda se juntaram a mim, nós dividimos por rua, né? Então, cada um sai com bastante Jesus consagrado e a gente vai nas casas levar o carinho para as pessoas. E eu fiquei muito feliz de vocês fazerem isso, porque o ser leigo é se doar. Aí a gente fica. É sacrifício? Às vezes o pessoal, sacrifício? Não é sacrifício. Maria andou 153 quilômetros, grávida, nos primeiros meses para visitar Isabel. Para fugir do Egito foram meses. Então, é um prazer a gente poder fazer. Conto com as orações de todos vocês para a gente possa fazer a vontade de Deus em nossas vidas e servir. Que nós não sejamos guias cegos. Que a gente possa contribuir para o reino de Deus, aqui, fazer o céu aqui na terra. Louvado seja nosso Deus Jesus Cristo. Agora eu passo para o Marcelo, que encarou essa daí de... Vai contigo, Marcelo. Boa noite, né? Meu nome é Marcelo, eu vou fazer 1 ano que eu estou no Ministério, vou me investir junto com a Dani, com o Felipe. E na época, quando o Padre Aldo também, foi igual o seu Romualdo, quando o Padre Aldo me convidou, eu falei assim, Padre, você tem certeza que você está me convidando? Eu acho que eu não tenho condições de coisa assim. Minha caminhada, né? Retornei à igreja tem pouco tempo, e tem pouco tempo de caminhada, não sabia se sentia responsável por tanta responsabilidade, né? O Padre Aldo me explicou que isso não é questão de tempo, e que eu ia ter o curso onde eu ia aprender muita coisa, ia ser explicado, e com o tempo, né, as coisas iam dando.
Eu falei, então tá. Eu fiquei até uma semana, eu falava até com minha esposa. Eu acho que o Padre Aldo, acho que ele está achando que ele falou, eu acho que ele falou com outra, pensando que falou com outra pessoa e não falou comigo. Mas eu fiquei, além de ficar um pouco surpreso, eu fiquei emocionado. Já imaginava a responsabilidade que é levar Jesus Eucarístico aos nossos irmãos, né, enfermos. E depois, quando a nossa investidura, que nós começamos a levar a Eucaristia, a comunhão com o seu Romualdo lá nas clínicas, e ver a emoção dos nossos irmãos recebendo a comunhão, é realmente muito emocionante de ver, de sentir isso, né? E também com a ajuda dos nossos irmãos ministros também, sempre fomos bem acolhidos, todos sempre me dando muita atenção e me ensinando o que tinha que ensinar, passando com carinho, né? De vez em quando a gente erra, mas mostrando o que a gente tinha que fazer, né? Como fazer. Aí veio essa pandemia que parou a igreja, e a gente fazendo a comunhão espiritual, e cerca de 4 meses que ficamos, né, sem a Eucaristia, né, somente a espiritual. E nesse início, quando a gente retornou, como a Luzia falou, aparecendo bastante gente, com cerca de mais que 90 pessoas, né, Luzia? Para levar, e no início a Luzia estava sozinha, nós dividimos, e foi muito emocionante ver o quanto as pessoas estavam sentindo falta, né, da Eucaristia presencial, né? Pessoas chorando, se ajoelhando, agradecendo, muito emocionadas, pessoas até com certa idade, que não problemas de reumatismo, se ajoelhando para receber. Pessoas, testemunhos que eu levei a Eucaristia uma semana, e na outra semana, quando eu fui levar, foi tão bom receber Jesus, que essa semana tudo tinha problemas para ser resolvido, e essa semana que não se resolviam, mas que essa semana, essa que foi Deus que ajudou, né, e trouxe bênçãos para a gente. No Terço dos Homens, no final do ano, a gente faz um amigo oculto de cartão, e o Padre Aldo participa, ele me tirou como amigo oculto. E na hora de falar, ele falou, eu escolhi o Marcelo para que o ministério aumentasse a sua vida espiritual, e melhorasse, e ajudasse na sua vida espiritual. E não sabe... muito como ele ajuda ao ministério, me ajuda com essa responsabilidade de levar a Eucaristia aos nossos irmãos enfermos, né? E que não estão podendo sair de casa nessa época, né? Agradeço a todos que sempre me ajudaram no ministério. Espero sempre que puder, como o seu Romualdo explicou, né? Nós não somos, nós estamos ministros. Então, hoje nós estamos, amanhã nós podemos não estar, mas no tempo que eu esteja, que eu consiga levar com uma honra, porque é uma responsabilidade muito grande levar o Senhor ali conosco. Nós levamos eles no peito, porque nós levamos eles no viático que fica no nosso pescoço, né? E ele fica no nosso peito. Mas que não tem lugar melhor para ele ficar ali, perto do nosso coração. E é uma missão linda que Jesus me confiou, né? Através do Padre Aldo. E espero sempre poder honrá-lo
e poder dar esse acalanto aos nossos irmãos que não podem ainda estar na paróquia, né? Esse é o meu testemunho. Passar para o seu Romualdo agora. Não sei se ele está ouvindo. Isso. O padroeiro está assim, mas já passou 1 hora, né, Dani? Não dá mais, né? Isso. A gente vai para o nosso momento final, que é uma surpresa, na verdade. É uma homenagem do nosso padroeiro, São Tarcísio, a todos os ministros, né? Os nossos grandes amigos aí que nos ajudam nessa missão. Luzia, quer finalizar também? Agradecer a todos Seu eles, Romualdo, né? Marcelo. Eu colocar também para que deixe de falar, que é muito importante, com 25 anos, lavando as alfaias, que é a Leni, que está do apostolado da oração, né, do presidente do apostolado. Agradecer a ela, que se ajuda muito. Então, as pessoas que nos ajudam, continuem a oração para todos nós, que a gente seja fiel aos planos divinos em nossas vidas. Sim, com certeza nós precisamos das orações de todos, de toda a comunidade. E mais uma vez, obrigada pelo sim de todos esses ministros e ministras que tanto ajudam na obra de Deus. E o aniversariante do dia, seu Romualdo, se o senhor for falar, só lembra de tirar do mute. Quero agradecer também aos nossos irmãos, né, ministros, que sempre nos acolheram com carinho, com paciência, nos mostrando tudo, ensinando todos os detalhes para que podemos servir ao Senhor. Muito amor. Obrigado a todos. Quero te louvar na dor. Chegamos ao final. Era pouco, mas cumprimos o período do tempo de 60 minutos. Né? Eu ia falar um pouco sobre o padroeiro, o mestre de Coroinhas, São Tarcísio, mas já passou o tempo, não dá mais, né? São Tarcísio foi o Coroinha, que na época do imperador Valeriano fez uma pressão muito grande sobre os cristãos. E São Tarcísio servia numa paróquia, foi com o bispo, com o padre. Dois diáconos tinham ido, foi descoberto e mataram dois diáconos. Então, ele descobriu que, apesar da tenra idade dele, tinha 12 anos, São Tarcísio. E ele assumiu esse compromisso. Deixa eu levar a Eucaristia que me resguarde de todos os cuidados. E o bispo ficou meio assim, mas entregar uma criança. Mas deixa, que eu me comprometo. Porque assim eu facilito entrar nas prisões, onde as pessoas martirizadas, e receber o Jesus. E lá vai ele pela rua, desconfiado, tinha um rapaz brincando numa via, lá na pública, foi daquele caminhar dele e foram em direção a ele. O bispo deu uma caixinha, que é hoje a teca, que a gente chama teca, e colocou a Eucaristia, as hóstias ali. E já ia levando com muito cuidado. Aqueles rapazes, o Tarcísio, espancaram ele e depois de espancado, ele foi à morte.
que ele levava, não encontraram absolutamente nada. E esse gesto tão assim, corajoso e heróico, ele foi sepultado por um soldado cristão naquela ocasião, e hoje é reconhecido como o padroeiro do Ministério Nacional da Comunhão e dos Coroinhas. Portanto, essa é uma breve reflexão que eu queria fazer sobre o padroeiro dos ministros da Eucaristia e dos Coroinhas. São Tarcísio, rogai por nós. Rogai por nós. E a Mãe Rainha também esteja presente na nossa vida, Nossa Senhora, já que deu sim, nós somos instrumento também. Nós demos o sim, continuamos dando esse sim, reforçando esse sim. É isso que diz as palavras. Confio cegamente, oração, Mãe, no teu filho. Seu Romualdo, seu microfone está no mudo. Dani, posso encerrar com uma frase do servo de Deus, Richard? Sim, sim. O cristão tem 3 alimentos: a palavra, a Eucaristia e fazer a vontade do Pai. Amém. Então vamos encerrar rezando. A gente iniciou a nossa live rezando, né? Só que fechado. Então vamos rezar uma Ave Maria para encerrar, desejando uma boa noite, uma santa e abençoada noite para todo mundo que acompanhou a gente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que ótimo. Muito bom. Muito bem. Está presente.